Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com os 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali, deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra em minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que está curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós se colocando diante de Jesus, o nosso Senhor, Ele se apresenta diante da nossa vida, diante das situações que temos vivido. Quantas situações nós temos enfrentados que ficamos como esse homem, adoecidos há tanto tempo, situações adversas, situações que nós não conseguimos vencê-las, porque nos encontramos sozinhos, né? Encontramos sozinhos numa batalha, nos encontramos sozinhos diante de uma disputa, nos encontramos sozinhos diante do mundo, diante do agir da maldade, das situações. E esse homem estava ali há 38 anos, parado ali. Ele precisava de alguém que o levantasse, levasse até lá, até esse poço onde era agitada a água, mas o desprezo, o descaso não permitia que alguém fizesse isso. E Jesus aparece diante dele e Jesus cura de todas essas situações. Então, querido irmão, hoje, como diz aqui a nossa liturgia diária, o ensinamento da igreja, é maravilhoso. Na primeira leitura, nós temos a leitura em Isaías, Ezequiel 47, onde que fala sobre as águas fluentes, né? Onde que simboliza aqui para nós, o rio simboliza a vida e a cura que flui da presença de Deus. A água do rio transforma o ambiente desolado em lugar de vida. Diante de um mundo de gente adoecida, Jesus cura homens sem necessidade de movimento da água no tanque. A cura vem pela palavra e pela ação direta do Senhor. Com esse ensinamento, eu fiz assim. O que o texto diz? Que diante de Jesus acontece a cura. E essa cura vem pela palavra do Senhor e pela ação. Então, diante da palavra de Deus, o que Jesus disse primeiro? Queres ficar curado? Então a primeira pergunta, irmão, irmã, diante da nossa vida. Feche teus olhos. Jesus, diante de mim, diante de você agora, Ele te faz essa pergunta. Você quer ficar curado? Qual seria a tua resposta agora diante de Jesus? Sim, Senhor, eu quero. E diante dessa cura, Ele dá uma ordem. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Sabe, irmãos, é diante dessa situação que talvez se encontra hoje pessoas paralisadas numa cama,
diante de uma ansiedade, diante de uma depressão, diante de uma situação de desprezo, diante de uma situação de fazer pouco caso de você, da tua vida, uma tristeza profunda na alma. Quantas situações, quantas doenças, sabe por quê, irmãos, que a gente fala isso? Porque a cura está envolvida diante de um pecado. Olha o que Jesus diz ali para esse homem. Por isso Jesus disse assim, ó. Então o homem saiu... Não, perdão aqui, deixa eu voltar aqui. Mais tarde Jesus, no versículo 14, mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, eis que está curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então essa enfermidade está ligada ao pecado. Queridos irmãos, quantas enfermidades nós temos que está ligado ao pecado? Como disse Jesus àquele homem da maca também, né? Teus pecados estão perdoados. Entre os 4 amigos leva ele. Então, coloca a mão no teu coração agora. E diante dessa pergunta, queres ficar curado? Eu peço, Senhor, que neste momento, o nosso coração, a nossa vida esteja diante de Ti. E diante dessa enfermidade, diante dessa situação, qual é a situação, meu irmão, que está apresentando diante de Jesus agora? Que Ele está curando esta enfermidade. Ele está dando uma ordem diante dessa enfermidade. Ele está dando uma ordem diante da tua situação, para que você saia dessa situação. Se levantar é uma ação. Se levantar é criar coragem. Se levantar é ter uma atitude. Se levantar é dar uma resposta diante do abatimento. Permite que o Espírito Santo de Deus vai agindo agora, vai transformando o teu agir, vai transformando o teu pensamento, vai tirando todas as dores, todas as friezas, todo o mal-estar, toda a dor do seu coração, para que o Espírito Santo vai agindo, vai curando, vai libertando a sua vida, meu irmão, minha irmã, de todas as palavras malditas, de todas as palavras de desprezo, de todas as palavras de ódio, de rancor que foram ditas diante de uma discussão. Vai curando, Jesus. Vai curando com as tuas palavras, Senhor. Vai curando com aquilo que o Senhor vai dizendo, meu irmão, minha irmã. E essas palavras tomam posse dessa cura. Para você que foi desprezado pela sua esposa, foi desprezado pelo seu esposo, foi desprezado por alguém da sua família, foi desprezado por alguém muito perto de você, muito próximo, que você se sentiu ofendido, se sentiu ofendida por essa pessoa. E essa dor que tem no seu coração, essa dor que você tinha na coluna, essa dor que você sentia, não existe mais, porque você está perdoando essa pessoa, porque você está entendendo que essa pessoa disse essas palavras, também estava nervosa, também estava inconsciente diante de uma agitação, diante de uma situação errada. E nesse exato momento o Senhor está curando essa enfermidade, porque o teu coração se encontrava com dor. A primeira dor era do desprezo, e neste momento da decepção, e neste momento da discórdia, e neste momento o Senhor vai curando todas essas situações. O Senhor me colocou a palavra casal, diante do casal, diante do casamento, diante dessa dor, dessa enfermidade que você tem vivido. Tem uma palavrinha que está escondida no fundo do teu coração, que só você tem sentido. Você sente um olhar de desprezo e você não se sente amado ou amada, porque você viu os gestos que você não imaginaria ver. Talvez até uma forma de se tratar, talvez te deixado você em segundo plano, talvez dado um entender que você ficou em segundo lugar da vida dessa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você, irmão. Eu tenho um testemunho assim, que eu e minha esposa, nós vivenciamos assim com ela também, as lutas diárias dela, das enfermidades dela. E uma das situações que depois nós descobrimos, que a sua própria enfermidade trazia para ela um nervosismo em excesso. E esse nervosismo eu entendia como ela não me amasse, mas na verdade ela estava passando por uma situação, por uma enfermidade. E quando nós descobrimos tudo isso, meu coração se acalmou. Então, assim, o meu coração conseguiu entender que não é que ela não me amava, é que ela estava passando pela enfermidade dela, pela situação dela. E esse desprezo, essa situação, esse nervosismo estava sendo ali, ela estava vivendo um momento difícil.
e não porque ela não me amava, mas a minha resposta também é suportar por amor. E quando nós descobrimos tudo isso, porque Deus é bom o tempo inteiro, e o tempo inteiro Deus é bom, nós descobrimos, e quando é revelado a luz do Senhor, nós conseguimos lidar com a situação. Então, diante dos nossos problemas, apresente o tamanho do seu Deus e não engrandeça o seu problema. E nesse exato momento, você está entendendo, meu irmão e minha irmã, que essa situação que você estava vivendo era porque era uma situação de uma enfermidade da outra pessoa, uma situação difícil dela, talvez um nervosismo dela. E agora você está entendendo que não é falta do amor dessa pessoa, mas é uma situação que você tinha que ter sabido lidar com isso. E nesse exato momento, Deus está te dando os caminhos para você lidar. É suportar por amor. E quem ama, suporta. Quem ama, vive cada graça, cada dia, enfrentando junto. Como nós vivimos hoje no Rosário, né? É um só coração, uma só alma, um só entendimento, né? Que cada casal, cada família possa poder viver isso hoje. Se você vence, nós vencemos juntos. Se você tem uma derrota, nós somos derrotados juntos. Mas a partir daquele momento, daquela derrota ali, nós se levantamos diante dela para nós termos a vitória. É a derrota passageira, aquela derrota de umas palavras malditas, aquela derrota de nervosismo, de ódio. E quando nós pedimos perdão, nós voltamos à vitória. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Quantos corações hoje sendo curados com a presença de Jesus, com as palavras que edificam, com as palavras e com a ação. Então, se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisar perdoar, perdoe. É cura. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, já agradecendo a cada cura que o Senhor colocou hoje para nós, de enfermidades diante do pecado, de enfermidades diante do perdão, de enfermidades diante de não perdoar, mas agora está sendo perdoado, está sendo curado, em nome de Jesus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso